E aí, pessoal, vamos lá então? Falar agora da dispensa de licitação, licitação dispensável. Lembrando que é a atuação discricionária do administrador e ele vai escolher se faz ou se não faz a licitação. Então a lei fala assim, é dispensável a licitação e vai começar a enumerar, certo? Então, nós temos aqui, eu vou trazer o artigo 75, vou trazer vou comentar, digamos ali, os principais que precisam de um comentário, mas você vai ter que fazer a leitura em casa, porque senão fica uma aula só de leitura de material. Aí fica uma aula chata, né? Licitação já não é aquela coisa toda que a gente gosta de estudar. Se eu ficar só lendo com vocês aqui artigos, vocês vão querer me matar depois. E aí vão dar uma avaliação ruim, coisa que eu não quero que vocês façam. Quero uma avaliação bacana depois lá, viu, jovenzinhos? Pessoal, então olha aqui. Item 1, o artigo 75, inciso 1, que fala assim, ó, é dispensável a licitação para a contratação que envolva valores inferiores até R$100 mil, no caso de obra e serviços de engenharia ou de serviço de manutenção de veículos automotores. Então, se for um serviço ou obra de engenharia de até R$100 mil, é dispensável a licitação. Mas fique atento ao seguinte, que o decreto, todo ano, a lei fala assim, olha, os valores da lei devem ser atualizados anualmente. Então, tem saído, o histórico, no último dia do ano sai um decreto atualizando os valores para o próximo ano. Em 2022, no último ano, atualizou os valores, que o valor de 100 mil hoje é R$ 114.416,65. Escatolino, tem que decorar esses valores? Olha, eu recomendo que sim. Por quê? Porque na questão de concurso ele pode perguntar, um órgão pretende contratar uma obra de engenharia, às vezes coloca até de R$90 mil, então de R$110 mil. Então tem que saber qual que é o limite, certo? Então a lei fala 100 mil, mas no decreto já está atualizado para 114 e uns quebrados. Tudo bem? O segundo caso, para a contratação de até R$50 mil, no caso de outros serviços, ou seja, que não seja de engenharia e compras. Então, neste caso aqui, compras e outros serviços de até R$50 mil. Então, quer comprar um carro só que custa R$40 mil? É dispensável. Quer comprar notebooks que fica lá em R$40 mil? É dispensável. Poderia fazer a licitação ou pode não fazer. Fica a critério, é discricionário, certo? Lembrando que esses valores, segundo o decreto atualizado, R$ 57.208,33. Recomendo memorizar os 50 e os 57 que no concurso pode cobrar. Tudo bem? Um detalhe importante, certo? A lei colocou aí alguns limites que já eram aplicados pelo TCU para fins de fazer aqui a conta desses valores, de até 100 até 50. Então fala, para fins de aferição de atender os limites do inciso 1 e 2, deverão ser observados o somatório do que for despendido no exercício financeiro da unidade gestora e o somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos à contratação do mesmo ramo de atividade. Então, para atingir o valor aqui de 100 mil, eu vou ter que verificar, olha, no exercício financeiro, já atingiu 100 mil? Então já ultrapassou, não pode. Mas se eu estou no exercício financeiro ainda, não atingiu 100 mil, eu só vou poder estourar o limite, não é do órgão todinho. São objetos da mesma natureza, entendidos como tais, relativos ao mesmo ramo da atividade. Então, se eu tenho lá um órgão, contratou por inexigibilidade uma empresa para a colocação de grades, que é um serviço de engenharia, certo? Ficou R$90 mil. E agora quer contratar um outro serviço de engenharia
né, que é de outro ramo, sei lá, por exemplo, lá, colocação de trocar o telhado e impermeabilizar a laje. Então, não é do mesmo ramo da atividade exatamente, então até poderia fazer o contrato, tá bem? Por inexigibilidade, por dispensa, cuidado aí, por dispensa. Então, pessoal, para fins dos valores, eu tenho que respeitar o exercício financeiro e contratações do mesma natureza que sejam do mesmo ramo da atividade. Se for de outro ramo de atividade, né, dessa natureza, no caso, então, eu posso fazer a inexigibilidade. Né? Eu contratei engenharia, agora eu quero contratar um outro tipo de serviço de outra área da engenharia. Né? Comprei produto de informática, notebooks, agora eu quero comprar um carro. É outra atividade, beleza? E temos ainda também, dentro aqui do valor de R$100 mil, olha aqui para a tela, desse limite, manutenção de veículo automotor. Isso que apareceu depois na lei, que foi uma emenda parlamentar, alegando o seguinte, alegando assim, olha, nós temos ambulâncias, viaturas da polícia e de órgãos públicos que ficam parados. Se eu tiver que fazer licitação sempre, vai demorar mais ainda para eu arrumar. Então colocaram, sendo manutenção de veículo automotor no montante até R$100 mil, é dispensável. Pode não fazer licitação para fazer aquela manutenção. E a lei ainda colocou o seguinte, que não se aplica o limite, né, de até R$100 mil, as contratações de até R$8 mil de serviço de manutenção de veículo automotor de propriedade do órgão ou entidade, incluído o fornecimento de peças. Então, quer dizer o seguinte, se eu vou dar manutenção, já fiz uma dispensa e ficou R$100 mil para dar manutenção aqui nas viaturas, beleza? Isso foi em 2 meses, já estourou, já ficou no 100 mil. Só que durante o exercício, apareceu mais uma viatura quebrada. E aí essa viatura, para eu poder arrumar, vai ficar o valor de R$5 mil. Eu vou ter que fazer licitação? Não, porque para cada viatura que vier a ser arrumada, se for de até R$8 mil, não estoura o limite dos 100 mil. Entende? É uma exceção. Então eu tenho a exceção de até 100 mil e a exceção da exceção que se for até R$8 mil, não estoura, não atrapalha o limite dos 100 mil. Eles não se complementam. Tudo bem? Beleza? Show de bola. E aí a lei fala também que os valores dos incisos 1 e 2, que são 50 e o 100, serão duplicados para compra, obra e serviço contratados por consórcio público. Um consórcio é quando vários entes da federação, vários municípios se reúnem para fazer em conjunto uma atividade, vão ter que contratar para executar a atividade, os valores serão duplicados. Ou quando for uma autarquia ou fundação qualificada como agência executiva, aí os valores serão duplicados. Show de bola? Vem cá comigo então. Inciso 3. Atenção que esse cai, tipo Neymar, né? Cai. Para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, tem um prazo, quando se verificar que naquela licitação não surgiram interessados ou não foram apresentadas propostas válidas e as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados do mercado ou incompatível com os preços fixados nos órgãos oficiais. Vamos entender isso aqui. Então, essa aqui, no inciso 1, é a tal da licitação o quê? Deserta. Certo? Licitação deserta. Que é quando publica o edital, não aparece ninguém. Não aparece ninguém, no caso aqui, para participar. Ou se não houve proposta válida, a licitação é chamada de fracassada.
Então, na deserta, não apareceu ninguém. Na fracassada, não teve proposta válida. Então, na deserta, cuidado com a deserta, porque geralmente, quando dá uma licitação deserta no dia a dia, na prática, ou o edital está mal feito, porque deserto é difícil, ou então eles especificaram tanto que aí tentaram dar uma direcionada para um determinado fornecedor. E aí falou, não apareceu ninguém, mas tem uma pessoa que pode contratar com a gente, aí vai atrás daquele. Então, quando os órgãos de controle veem um caso lá de dispensa por licitação deserta ou fracassada, eles botam uma lupa assim, opa, vamos verificar direitinho isso aqui, porque é difícil isso acontecer, tá? Então, não houve interessados, licitação deserta, ou não houve proposta válida, é licitação fracassada, certo? Então aqui, pessoal, eu publiquei uma licitação e tem que respeitar o prazo, tá? Então, fiz uma licitação, até o ato do contrato tem que ter no máximo 1 ano. Se passou esse prazo, eu não posso mais fazer a dispensa. E tem que manter todas as condições definidas na licitação realizada. Então, eu não posso publicar o edital cheio de exigências. Houve tanta exigência que não apareceu ninguém. Só que aí quando eu falo, ó, não apareceu ninguém, eu vou atrás de uma empresa que pode contratar com a gente, mas quando eu vou contratar com ela, eu tiro um monte de exigências, eu mudo as condições. Ora, se era para tirar as condições, as exigências, eu tinha feito isso na licitação, para ter uma competição. Uma vez, um banco, acho que foi a Caixa, fez uma licitação, publicou no edital. Queremos comprar carros blindados e carros normais não blindados. No mesmo edital. Não apareceu ninguém. Por quê? Porque não tinha empresa que fornecia os dois carros, o carro normal e o carro não blindado. Ou a empresa vende o carro blindado ou vende o carro normal, sem blindar. E aí, ó, publiquei edital, não apareceu ninguém, a Caixa foi atrás de 2 empresas. E aí fez 2 contratos separados. Um com a empresa de carro blindado e outro com a empresa de carro normal. Quando o TCU viu, disse, senhora, se fizeram 2 contratos, por que não fizeram 2 licitações anteriormente? Aí você ia ter várias opções. Isso foi uma violação, porque não manteve as condições fixadas anteriormente. Show de bola? Ou então, quando houver preços excessivos, preços contratados, né, que são superiores aos praticados no mercado ou fixados pelos órgãos oficiais competentes. Aí também eu posso ir atrás de alguém e contratar por um preço de mercado. Show de bola? O inciso 3. O inciso 4 descreve várias situações. Aí fala, para a contratação que tenha por objeto, aí fala aqui, ó, bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Então, comprei produtos na licitação de uma determinada marca, mas eu vou fazer reposição de peças ou comprar mais peças e para manter a garantia do produto tem que ser da mesma marca. Aí, neste caso, então, eu vou contratar alegando dispensa. Tudo bem? Contratação de bem e serviço, venda ou obra nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a administração. Letra C. Produto para pesquisa e desenvolvimento limitada à contratação, no caso de obra e serviço de engenharia, ao valor de R$300 mil. Aí tem que ver lá também um decreto 11.317, como é que está esse valor hoje atualizado, né? Está 300 e pouquinhos, mas é um caso também de dispensa. E aí tem várias situações aqui que você vai ler em casa, do inciso 4, certo? Vai até a letra G e H e tem que ler todos, viu, pessoal? Não pode deixar de ler não, que isso aqui é importante. J, K, L, M, tá? Esse aqui tem caído, ó, aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras
definidas pelo Ministério da Saúde. Então, se eu vou comprar um medicamento que é para tratar doença rara, fixada pelo OMS, eu vou comprar um medicamento por dispensa. Esse aqui tem aparecido bastante, tá? Cuidado com o inciso K, porque tem restauração de obra de arte e objetos de valor histórico. A gente viu anteriormente que tem um caso de inexigibilidade, que é para restauração de obra de arte. Só que para ser inexigibilidade, para restauração de obra de arte, tem que ser ali com um profissional de notória especialização. E tem que ter uma inviabilidade de competição, que é o fundamento para a INEX. Tem o caso aqui da letra K do inciso 4, que vejam, ele é mais amplo. Ele é tanto para aquisição de obra de arte, quanto restauração. E a restauração é que confunde um pouquinho com a INEX. Mas no caso de restauração aqui, para contratar por dispensa, é obra de arte, objeto histórico, desde que tenha autenticidade certificada e desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível. Então tem que ser, por exemplo, um museu. Eu tenho um museu, tenho objetos ali de valor histórico ou então obra de arte, e eu quero contratar uma empresa para fazer a restauração. Como é compatível com as finalidades do museu, eu posso contratar por dispensa. Vou atrás do profissional e contrato. Agora, se eu tenho um determinado órgão, sei lá, tenho lá Ministério da Justiça, recebeu uma obra de arte antiga e está lá exposta. E aí é uma obra tão rara que eu tenho que contratar um determinado profissional para fazer a restauração. Aí, como é um caso de inexigibilidade, eu vou lá e contrato por inexigibilidade. Agora, aqui é dispensa, tá? É tanto para aquisição quanto para restauração, tem que ter autenticidade certificada e compatível e é inerente às finalidades do órgão, que é o da entidade que está fazendo aquele contrato, por dispensa, certo? Então, fiquem atentos aí. Avançando, o inciso 5, para contratação com vistas ao cumprimento dos artigos tais e tais da Lei 10.973, que se refere medidas de incentivo à inovação, à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, certo? Inciso 6, para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos fixados pelo Ministério do Estado, da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios. Então são casos especiais relativos a quê? Comprometimento da segurança nacional. Cuidado com o inciso 7. No caso de guerra ou grave perturbação da ordem. E veja só, que foi ampliado. Guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem. Então aqui está acontecendo uma guerra, fala assim, ó, estamos em guerra. Então eu posso não fazer licitação, eu estou em guerra, né? Não vou ficar preocupado em licitar. Quero comprar algo, eu vou direto no fornecedor e compro alegando a situação de guerra. Guerra ou nas demais situações que a lei coloca aqui. Cuidado, o examinador, malandrinho, safadinho, coloca lá. É caso de inexigibilidade quando houver guerra ou grave perturbação da ordem? Não, é dispensa. É dispensa. Repita, é dispensa. Isso mesmo. Show de bola? Cuidado com ele. Esse aqui é um dos campeões de cair. No caso de emergência ou calamidade pública, com as seguintes condições. Quando caracterizado urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para aquisição de bens necessários ao atendimento da situação de emergência ou calamidade, e para a parcela de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 1 ano. 1 ano. Vedada
a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação da empresa já contratada. Vou explicar. Então, eu estou no caso de emergência. Uma ponte caiu e eu não posso esperar fazer uma licitação, porque licitação tem que fazer lá projeto básico, tenho que pesquisar e tal, não sei o que, demora. E aí eu vou lá, não, é emergência, então eu vou contratar alguém para poder arrumar aquela ponte ali, desde que a obra possa ser concluída no prazo máximo de até um ano. Ah, mas por que tem esse prazo? Porque se o caso vai demorar 5 anos, então peraí, já que vai demorar 3 anos para poder fazer a reparação ali da ponte que caiu, vamos com calma, vamos esperar mais 6 meses, fazer uma licitação, fazer o processo certinho, porque aí não justifica, né? Você ter que fazer um contrato sem licitação. Agora, se a obra tem condição de ser concluída em até um ano, cabe a dispensa. E a lei fala, vedada a prorrogação do contrato, não pode ultrapassar um ano, nem recontratar a mesma empresa. Então, eu não posso, não vai demorar um ano, vou prorrogar por mais um. Isso não pode acontecer. O que os órgãos faziam? Porque a lei 8666 vedava a prorrogação. O que eles faziam? Não prorrogavam o contrato, mas recontratavam. Faziam um novo contrato com a mesma empresa. Só que a lei agora, espertinha, vedou. Vedada a prorrogação e a recontratação da empresa já contratada. Tudo bem? E somente para aquisição de bens necessários ao atendimento da situação de emergência ou calamidade. Então eu não posso, por exemplo, assim, olha, a parede aqui tá rachando, a parede está rachando, mas eu vou aproveitar o caso e eu vou contratar aqui para reformar as paredes todas. Não, se essa parede está rachando e está prestes a cair, eu contrato para arrumar ela e não para arrumar as outras que estão boas. É só para atender a situação de emergência ou calamidade. Show de bola? É isso aí então. Esse foi o inciso 8. O inciso 9 fala aqui, para aquisição por pessoa de direito público interno de bens produzidos ou serviço prestado por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Então, eu posso ter uma empresa estatal que, no caso aqui a Casa da Moeda, por exemplo, né, que presta um serviço, faz produtos, né, faz, por exemplo, aí, carteira de identidade, carteira de habilitação, faz documentos públicos, né, que os órgãos públicos compram, e aí pode comprar mediante dispensa. Eu posso estar na Casa da Moeda, que é uma empresa estatal, e contratá-la diretamente por dispensa. O inciso 10 é só para a União, quando a União tiver que fazer intervenção no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Tem uma empresa estatal que é a Conab, que ela faz isso. Ela vai lá e compra por dispensa, em nome da União, para regular preço do mercado ou normalizar abastecimento, certo? Para a celebração de contratos de programa com ente federativo, quando for caso de consórcio público. Então, quando eu faço um consórcio público, é a reunião de entes da federação. União com estados, vários municípios. E aí tem que fazer, junto ao consórcio, um contrato de programa, que é um contrato que vai estabelecer quais são as obrigações de cada ente naquele consórcio. E já que é um contrato, neste caso aqui, não vai ter licitação porque vai acontecer a dispensa dele. Porque sendo um contrato, a regra seria licitação. Mas para fazer contrato de programa nos consórcios públicos, é dispensável a licitação. Tudo bem? E aí temos várias situações aqui que eu quero que você em casa faça a leitura, para não ficar uma aula só de leitura de material, tudo bem? Mas tem que ler todos. Tem que ler todos. O inciso 13. Contratação de profissional para compor a comissão de avaliação de critério de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Então eu vou ter lá uma licitação
que é o critério de técnica, e aí, ou então na modalidade concurso, eu vou ter que trazer pessoas de fora para fazer parte daquela comissão de licitação. Esses que eu trago de fora são o quê? São contratados mediante dispensa, para compor aquela comissão técnica de avaliação. Beleza? E aí tem várias situações na lei, você vai ler em casa com cuidado. Temos aí, né, inciso 15, inciso 16, ler com muita atenção. E o inciso aqui, o inciso 18, é importante, porque é um inciso que é o mais recente, incluído mais recentemente, tá? Que é para implementação do programa de cozinha solidária, que é um novo caso aí de dispensa. Tudo bem? Finalizando aqui a dispensa, vamos ver aqui rapidamente o artigo 7.2, que fala o que eu preciso fazer quando eu faço uma contratação direta, seja por dispensa, seja por inexigibilidade, né? Porque não é assim, eu quero fazer dispensa, amanhã eu vou lá e contrato. Não é tão informal assim, tem que ter um processozinho e até demora um pouquinho. Então, eu tenho que fazer um processo administrativo para reconhecer a dispensa ou reconhecer a INEX. O que tem que ter nesse documento? Vamos lá? Então a lei fala assim, o que deve ter? Documento de formalização da demanda, né? E se for o caso, tem que ter o ETP, termo de referência, projeto básico, executivo, né? Então eu tenho que fazer um DFD. Olha, eu preciso aqui de uma contratação porque tem um caso de emergência, a parede está rachando, parará. Então eu tenho que formalizar a demanda. E se for o caso, se der tempo, eu faço o ETP, eu faço o termo de referência e faço o projeto básico executivo. Tudo bem? Eu vou ter que fazer a estimativa da despesa que deverá ser calculada conforme o artigo 23. Tem que ter parecer jurídico e técnico, se for o caso, que demonstre o atendimento aos requisitos. Então tem que ter essa avaliação. Demonstração da contratação direta com a previsão de recurso orçamentário e comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. Então eu vou ter até um processo de habilitação do futuro contratado nesse processo prévio de contratação direta. Tudo bem? Então eu vou ter que ter. Eu vou ter que ter justificativa da escolha do contratado. Olha, por que eu estou contratando esse artista aqui? Por que eu estou contratando o Mirosmar? Quem é o Mirosmar? É o Zezé de Camargo, né? Por que eu vou contratar? Por isso, isso e isso. Por que eu estou pagando esse preço? Vou ter que justificar o preço, tá bem? E vou ter que ter a autorização da autoridade competente. Cuidado, viu, pessoal? Porque nas situações de inexigibilidade, não tem limite de preço. Não tem limite. Mas eu tenho que fazer uma série de justificativas. Por que eu contrato aquele profissional? Por que eu contrato aquele fornecedor? Por que eu contrato aquele artista? Por que eu pago aquele valor? Eu vou ter que fazer uma justificativa superior e depois responder por aquilo. Na dispensa, veja lá depois, eu tenho poucas situações que falam de preço. É o inciso 1, inciso 2 e depois mais um inciso lá que fala até 300 mil. O resto não há limite de preço, mas eu tenho que justificar o preço. Entende? Cuidado com o caso emergencial, que às vezes fala assim, é dispensável a licitação por situação de emergência ou calamidade pública, desde que seja de até tantos R$1.000. Não há limite ali. O que eu tenho que preencher é a justificativa do preço. E justificar o contratado e justificar que atendia situações lá do artigo 75, inciso 7. Tudo bem? Nos casos de guerra ou estado de defesa, desde que o contrato seja de até... Está errado, não há limite de preço ali. Tudo bem? Então fique atento a isso, quando há limite de preço e quando não há limite de preço. Outro ponto importante que a lei fala é o seguinte, aqui é sobre a responsabilidade. No caso de contratação direta indevida, ocorrida com dolo, né, com intenção de realmente fazer aquilo, de fraude ou erro grosseiro,
O contratado e o agente público responsável responderão solidariamente. Então, houve dolo, fraude ou erro grosseiro, tanto o agente público que deu causa e o contratado terão responsabilidade solidária pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Show de bola? Maravilha, pessoal. É isso aí, é isso aí. Então, o que a gente faz agora? O que a gente faz? Isso, exercícios. Vamos testar o conhecimento, vamos ver como que essa teoria, como que essa lei, como que essa contratação direta, ela aparece na nossa prova. Vamos junto? Próximo bloco? Vem comigo.